Olá pessoal, bem-vindos ao curso de C Sharp Avançado. Sou Alberto Monteiro e hoje é a nossa terceira aula. Na aula 2 nós falamos sobre enumerables, vimos como funciona a máquina de estado por debaixo dos panos, essa máquina de estado que é implementada pelo compilador do C Sharp. Vimos também como funciona a execução atrasada e quais os benefícios dela, como ela pode prover uma melhor performance para o nosso código. Vimos também dicas e truques, como ler arquivos de forma atrasada também, usando o file readlines. Também vimos como fazer métodos de extensões da mesma forma que o link funciona. Também vimos que o link funciona por debaixo dos panos, baseado em iteradores, de forma que o carregamento também é atrasado. Bem, essa aula nós vamos ver sobre métodos assíncronos, onde na nossa agenda nós temos 5 itens. E basicamente, por que a gente vai olhar sobre métodos assíncronos? A gente deve usar processos assíncronos quando a gente quer prover uma melhor performance no nosso código e também prover uma melhor experiência de usuário. Existem tarefas que são muito demoradas e nós temos que ter cuidado para que essas tarefas demoradas não bloqueiem o uso do usuário a nossa aplicação. Então, primeiramente, a gente vai ver como funciona esse método, esse determinado processo usando o método síncrono. Vamos ver que ele realmente bloqueia o uso do software para o usuário. Vamos ver como resolver isso usando o método assíncrono, mas usando delegates, que é a forma que a gente poderia fazer isso do C Sharp 2 até o C Sharp 4. Apesar de a gente ainda poder fazer isso dessa maneira, mas eu aconselho utilizar a terceira forma, que é usando métodos assíncronos, usando essas duas palavras novas, async e await. Essas palavras foram introduzidas no .NET 4.5 e no C Sharp 5, ou seja, se você quiser usar elas, tem que ser o .NET 4.5. Também vamos ver como construir métodos assíncronos usando Task Completion Source. E por final, vamos ver como funciona a máquina de estado. Também esse tem a máquina de estado, do mesmo modo que o enumerable tem. Como é que o compilador do C Sharp ele implementa essa máquina de estado. Então, sem mais delongas, vamos ao código. Já estou com o Visual Studio aberto aqui. Vou criar um novo projeto. Lembrando que deve ser .NET 4.5. Vou criar aqui na nossa C Sharp Avançado aula 3 e vou nomear aqui de método todo assíncrono. Ok. Clicar em OK. Ele vai criar aqui nosso método, nosso projetinho. Espera ele criar aí. Ok, está criado. Vou salvar aqui. E também da mesma forma que eu fiz no projeto do enumerable, vou colocar esse cara aqui no versionado pelo Git. Clicar em OK. Vou commitar esse carinha agora. Source Control Commit. Commit projeto. Beleza. Eu vou fazer um programinha aqui básico só para a gente baixar uma imagem e exibir ela aqui no formulário. Então, View Toolbox. Preciso de um label só para constar aqui, label URL, um text box. Esse cara aqui vai ser textbox URL, txt URL. Precisamos de um botão também, um botãozinho aqui, btn baixar, um progress bar,
Quero que seja do mesmo tamanho. Cadê? Opa, aqui. E também vou ter aqui um Picture Box. Picture Box, ok. Pronto. PB imagem. Ok, nosso Progress Bar aqui ela vai ser no estilo Merc, ou seja, o estilo que a gente não vai ter um progresso, ele vai ser só ficar correndo para dizer que está fazendo alguma coisa. E agora a gente vai programar nosso baixar. Vamos começar aqui criando um web client. Web client igual a new web client. Nesse web client a gente vai baixar download data. Download data. Aqui new URI do textbox.text. Data. Antes de baixar, nós vamos mandar nossa progress bar visible igual a true. Ela deve estar invisível por enquanto. Ok. Nosso picture box também. Depois que baixar, nosso progress bar.visible agora é false. E nossa imagem, pb imagem visible é igual a true. pb imagem ponto source, imagem recebe new bitmap. Posso aqui passar um stream. Vou criar um new memory stream aqui. Criar aqui fora new memory stream. E já vou passar aqui nosso data. Antes de consumir, vou dar um seek aqui para ele voltar, para rebobinar a fita. Begin. E agora a gente passa nosso memory stream aqui. Pronto. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no Google, alguma imagem que seja relativamente grande. Então tá aqui carro, BMW, só para a gente ter alguma imagem mesmo grande aqui. Então ferramenta de pesquisa, tamanho grande, maior que, deixa eu ver aqui, maior que 40 megapixels para ver se tem. Pronto, ó, tá aqui, ó. Visitar página. Na verdade eu queria visualizar imagem. Pronto, esse aqui é a nossa URL da imagem. E agora, ó, como o download é bem demorado, inclusive que o próprio IE demorou a baixar. Então vou minimizar aqui. A gente vai iniciar nosso programa. Vou colar aqui minha URL. Pedir para baixar. Olha, você vê logo que eu vou tentar arrastar meu programa aqui, ó, e a barra de progresso também, inclusive, parou de rodar. Ela começou a rodar e só agora a gente consegue aqui mostrar a imagem. Eu acho que a imagem aqui não tá com modo stretch. A gente vai ter que ajustar isso aqui para a gente poder ver a imagem. Deixa eu só ver onde é que é aqui. Size mode, stretch image, pronto. Vamos lá de novo, start. Só pra gente ver a diferença aqui, eu vou colocar esse cara com visible true. E a gente vai ver que ele tá rodando aqui. Eu posso mover o formulário e o progress bar continua rodando de forma contínua. Vou voltar aqui para visible false e vou iniciar o download aqui. Pronto, colei, string, baixar. Então tivemos o mesmo comportamento e eu estou tentando arrastar aqui o formulário
não consigo. O formulário ficou preso, o usuário não tem como trabalhar aqui e pronto, finalmente a imagem foi exibida. A gente demorou um certo tempo para baixar essa imagem e o usuário não pôde usar a aplicação. Então a gente viu aqui que o método síncrono ele funciona, porém trava qualquer interação que o usuário pudesse fazer. Então vou comitar aqui nosso código, método síncrono, comitar, e agora a gente vai usar a abordagem assíncrona desse cara. Então vou continuar com um código bem parecido aqui, porém eu vou usar o download data async. Esse download data async não retorna mais ninguém, o retorno dele é void. A gente pode ver aqui, ó, void. E nosso código deve agora ser incluído no evento completed. Então tá aqui, ó, download data completed. Nós vamos colocar esse evento aqui. Ok. Nosso código vem para cá. E o data, que era o nosso array de bytes, está aqui, ó, args.result. Beleza. Pronto, nosso código está beleza. Deixa eu só tirar esses users aqui. Posso inclusive também tirar esse cara aqui. E agora a gente vai executar nosso código. Vou copiar o URL novamente. Vamos executar. Ok, posso clicar em baixar. E agora você já vê que a barra de progresso ela continua rodando. E eu também posso mover aqui o meu formulário. Aí ele mostrou a imagem aqui tranquilamente. E eu pude continuar trabalhando aqui com a minha aplicação do jeito que eu queria. Vou fechar. E a gente já vê que a gente já ganhou uma vantagem aqui do modelo síncrono. Ou seja, o usuário teve a percepção de que estava acontecendo alguma coisa e ele deveria esperar. Eu também poderia ter feito aqui o download progress changed para a gente fazer nossa busca, nossa barra de progresso aqui, progress, download progress changed. Então vou args.bytes received, total de bytes received. A gente pode fazer aqui o progress percentage, ó. Então vou mudar aqui a nossa barra para ser do tipo blocks, salvar. Opa. Nosso progress percentage agora vai ser progress bar1.value, recebe esse cara, value, e posso fechar também esse carinha aqui. Vamos iniciar aqui novamente, vou copiar a URL, colar, clicar em baixar. E agora você vê que a gente tem um progresso do download aqui, ó. Posso continuar mexendo, posso apagar o URL, posso escrever um novo URL. E aí, ó, nosso download foi finalizado. Ok. Então, vou comitar aqui nosso código. Método usando o delegate. Bom, ok, a gente viu aqui nosso método assíncrono funcionou belezinha. Porém, qual é a peculiaridade desse código? É que a gente manda executar algo na linha 36. Porém, o que vai ser executado depois dessa linha 36 é o que está definido aqui nesse evento, ó. Ele está na linha 22. Ou seja, a gente teve uma quebra aqui de linhas de código, onde o que vai ser executado
o disparo da execução vem depois da definição do comportamento que vai ser executado após o processo, após o processamento, assim, que no caso após o download da imagem. Então, imagine que de alguma maneira eu tivesse outro processo que fosse dependente desse aqui para baixar outro recurso. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Vou maximizar aqui para a gente ter um códigozinho melhor. Pronto. Aqui termina o nosso processamento. O2, args2, arg2, O2, arg2. Você vê que se a gente precisasse novamente ter outro processo aqui em decorrência do processo que já executou, eu teria que puxar todo o código dele para dentro do callback. E aí a gente vai ter aqui, ó, um ninho de callbacks um dentro do outro. Ou seja, vamos ter aninhamentos de callback. Quanto mais callbacks tivesse, mais callbacks identados eu teria. E isso, à medida que vai aumentando, vai se tornando muito difícil para a gente debugar, para a gente entender o código. Ou seja, vai tornando a manutenção mais complicada. Eu vou desfazer aqui esse carinha. E agora a gente vai ver como seria a execução desse cara usando as novas palavras reservadas async await. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse cara aqui. Agora vai ser task async. Eu vou colocar a palavra reservada await aqui na frente e vou voltar esse código aqui, ó. Volta esse código lá para baixo. Agora vai ser nosso data de novo, novamente. Var data é igual a isso. Posso remover esses carinhas aqui. Aliás, vou remover de fato. Remove. E quando eu coloco a palavra reservada await, eu necessito que esse meu método tenha na sua assinatura a palavra reservada async. Pronto, a partir daqui o compilador já aceita esse código. E a gente já notando, prestando bastante atenção nesse código, a gente vê que ele é muito similar ao código síncrono. A única diferença nesse código aqui é realmente a existência aqui dessas duas palavras reservadas. Então vamos dar uma executada aqui no nosso código. Vou voltar aqui nossa progressive bar para o estado merk do style, mark. Vou dar um F5. Vou copiar aqui novamente a URL e vamos baixar. Pronto, nós temos quase o mesmo comportamento do método passado. A diferença é que nossa barra de progresso ela está nesse estado contínuo. E aí, nossa imagem foi exibida. É muito fácil ver que nós tivemos um comportamento aqui similar ao passado, porém com código muito mais fácil de ler e muito mais fácil de entender. Então, nós fizemos um processamento assíncrono, mas escrita de forma síncrona. Unimos os melhores dos mundos. O síncrono é fácil de entender, de debugar, de perceber, e o assíncrono é melhor para o usuário, para a gente ter uma melhor experiência de usuário. Um detalhe também interessante é que no ASP.NET MVC, os mais recentes, ele também já aceita a palavra async await nos controllers. E isso traz um ganho de quantas requisições eu posso atender. Porque o IS ele tem um limite lá de threads que ele vai abrir para poder responder. Porém, quando a gente usa o assincronismo,
nós aumentamos em uma forma muito grande essa quantidade de respostas que nós podemos ter. Então, é muito importante que você use esses carinhas. Os novos projetos que a Microsoft está desenvolvendo são todos baseados em Async-Await. Se você for utilizar, for programar para o Windows Phone, para o Windows 8, fazer essas aplicações nativas, você vai ver que ele não aceita processamento síncrono. Todos os métodos que eles são disponíveis para ele são métodos que são somente assíncrono, justamente pelo fato de que ele quer que você não bloqueie não quer que você bloqueie o processamento, para não bloquear para o usuário. E aqui a gente também poderia ter o mesmo comportamento lá do Progress Change. Então vou aqui fazer novamente o Progress Change, fez igual, abre aqui, opa, progress bar 1.value recebe args.percentage. Ok, mudo aqui minha barra de progresso para o estado de blocos e vou dar F5. F5. Opa, deu um errozinho aqui, faltou a ponto e vírgula. F5. Copia o URL. Cola, baixa. E aí, ó, tá aqui nosso processamento. Nós configuramos aqui como nossa barra de progresso deve trabalhar e continuamos tendo nosso método assíncrono escrita de forma síncrona. Ok, então eu vou comitar esse carinha agora. Opa, tiro full screen. Método assíncrono usando async e await. E vou comitar. Ok. E agora, digamos que eu quisesse baixar essa imagem, baixar aqui no caso 3 imagens, uma dependente da outra. Então eu vou aqui, voltar aqui no, aliás, vou duplicar esse cara, volto aqui, vou pegar mais 3 imagenzinhas aqui, que são grandes. Posso fechar esses carinhas aqui. Beleza. Aqui eu cliquei no link errado. Ok, vamos dizer que a gente vai baixar a mesma imagem mais de uma vez. Então vou aqui no mudar nosso código. Vou copiar esse carinha. Vou jogar ele aqui. Vou aumentar nossa barra de progresso. Copiar novamente. Colar aqui. Colar aqui as picture box. Pronto, picture box aqui, pb imagem 2, pb imagem 3, aqui URL txt url 2, txt url 3. Nossa barra de progresso vou usar a mesma para cada um, porque a gente vai rebobinar aqui a fita, né? Nosso baixar. E agora a gente vai fazer aquelas tarefas que são encadeadas. Primeiro eu vou fazer aqui no modelo síncrono. Então vou retirar esse carinha, tiro o await, tiro o async.
Tiro o task async. Ok, então passo ela para visible true, jogo aqui, vou voltar aqui minha progress bar para o estado intermitente, e agora eu vou repetir esse passo aqui para os outros carinhas. Ok, data também repete, duplica, porém aqui txt text 3, 2 aqui, 3 aqui, para 3, 2, beleza. Então a gente vai iniciar aqui nossa aplicação. Tem as 3 URLs, eu vou colocar as 3 URLs aqui. Copia essa, joga aqui. Deixa eu fazer o seguinte, inspecionar esse elemento aqui. Vou ver qual URL aqui desse carinha. É essa aqui. Ok, copia pra cá. E a outra copia pra cá. Vou começar a baixar aqui, ó. Tento novamente mexer. A nossa barra de progresso aqui ficou parada. Vamos esperar aí ele voltar, começar a exibir nossas imagens. Você vê que realmente é uma situação muito chata para o usuário. Digamos que, sei lá, você está fazendo um sistema aqui pessoal, né, que vai fazer cálculos da folha, por exemplo, e você tem vários funcionários para efetuar esses cálculos. Então, você poderia, usando esses recursos de assincronia, deixar calculando a folha e depois que terminasse de calcular, avisasse de alguma forma um pop-up na sua aplicação, e o cara só ia lá dar uma conferida na folha e fazer o que tiver que ser feito. Você vê que realmente aqui está demorando bastante o download desse cara. A gente pode inclusive pausar aqui para ver onde é que a gente está. Está baixando primeiro ainda. Ó. Vou deixar continuando aqui. Inclusive nem consigo mais voltar aqui para o aplicativo. Ó. Se a gente dar uma olhada aqui também no gerenciador de tarefas, a gente vai ver que esse cara, ó, tá no estado aqui não respondendo, que é o nosso form. Tá demorando além da conta aqui, tá muito estranho essa demora. Propriedades. Opa, pronto, exibiu as 3 imagens aqui, ó. Então a gente teve uma demora gigantesca aqui para exibir as 3 imagens. Agora vamos fazer isso aí usando o segundo método, usando delegates. Então lá vamos aqui nós de novo, download task, download data async, webclient ponto completed mais igual, gera aqui o carinha para mim, não tem mais o data, copia todo o código aqui para baixo, jogo aqui. Ah, Alberto, beleza, eu poderia usar outra maneira? Poderia fazer isso aqui, ó. Poderia, em vez de ter o código aqui, poderia jogar para outros métodos. Mas vamos fazer isso aí então. Mais igual, create method. Vamos lá, colar aqui. Agora no caso eu tenho que criar um novo web client. Download data completed ponto result. Result.
result. Vamos novamente transformar esse cara aqui em assíncrono. Async, tiro data, web client ponto download download completed mais igual. Posso aqui chamar um novo evento, create new method, chamar de 2 aqui, códigozinho aqui de baixo vou jogar aqui dentro, que ponto result. Então a gente vai ter mais uma vez aqui. Deixa eu copiar logo isso aqui. Não tem mais data. Deixa eu copiar logo o código aqui para baixo. 3. Cria um método para mim. Cola. Vou chamar aqui e.result. Tá aqui também. Pronto, temos nosso método aqui. Como o cara vai se repetir, vou deixar esses caras progressive bar já está visível, eu simplesmente vou omitir ela daqui. E aí a gente tem a 3, a 2 e a 1. Pronto, vamos fazer a execução do nosso cara. Vamos jogar as 3 URLs. Copia aqui e aqui. E agora a gente vai ver o nosso código sendo executado. Beleza, Alberto. Se eu quisesse ter aquele código síncrono executando de forma paralela, então a gente teria que lidar com threads. Então seria bastante complicado, ia aumentar a dificuldade, mas a gente vai dar uma olhada aqui. Quando a gente for começar a utilizar o async await, a gente pode fazer essas tarefas em paralelo com muito mais facilidade. Então, houve uma travada aqui, que foi que a gente esqueceu de fazer. Opa, download data, ó. É para ser download data async. Provavelmente eu cometi o mesmo engano aqui. Não, tá async, ok. Vamos lá de novo. Copiar as URLs. Joga aqui e joga, copia e joga aqui. Vamos lá baixar. E aí vai baixando. Aí a primeira imagem, segunda, e nós continuamos podendo usar aqui nosso programinha de forma tranquila. Posso mexer aqui nas URLs. E vamos só esperar a última imagem baixar aí. Realmente essa imagem aqui é bem grande. Só enquanto baixa aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso histórico. Só tem commit do projeto. Esse cara aqui, source history. Eu não comitei o segundo carinha lá no modelo síncrono. Deixa eu ver que ainda está baixando aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar o estado desse, vou copiar aqui esse código para um bloco de notas, executar Notepad. Vou desfazer até a gente ter ele no estado. Bom, não vale a pena a gente esperar mais aqui. Vou desfazer esse código aqui até a gente chegar no estado síncrono de dependência.
Beleza, tá aqui nosso estado síncrono. Vou comitar esse cara. Salvar tudo. Changes. Método síncrono dependente. Comitar. Agora eu vou copiar, colar esse cara. Salva. Compila aqui para ver se está. Beleza. Método dependente, método assíncrono dependente, ok. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer com que esses três caras aqui executassem de forma paralela. Então, eu vou copiar alguns desses carinhas aqui, ó, para cá. Aí agora eu vou usar um Web Client 2. Web Client 2. Não preciso trazer esse cara para cá. E Web Client 3. Client 3. Opa, 3. Ok, temos os três métodos aqui. Completed 1, 2 e 3. A gente vai executar esse cara e a gente vai ver eles executando um ao lado do outro. E aí, ó, baixou um. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar aqui só uma coisinha. Vamos ter 3 barras de progresso para a gente poder ver cada um executando de forma separada. Ok, então PB2, PB3. Ok, vamos voltar aqui no nosso código. WebClient.download progress, progress change mais igual progress bar 1.value recebe args percentage change, copiar aqui, cola para o WebClient 2, cola para o WebClient 3. Pode tirar essa linha de código aqui. Progress bar 1, 2 e 3. E vamos rodar aqui. Mais uma vez, copiar os links aqui. Opa. Copia. Copia, cola. Copia, cola. Vamos baixar aqui. Faltou só deixar as 3 visíveis. 2, 3. Para facilitar aqui, eu vou deixar logo as URLs copiadas. Ok. Ok. E ok. Vamos iniciar aqui. E vamos clicar em baixar. As 3 URLs aqui estão no... As 3 estão no formato de intermitência. Vamos pedir para ela ser block de novo. Baixar. Então a gente teve um que executou super rápido. Ó. A gente vê que elas estão baixando aqui, ó, de forma paralela, aqui, uma ao lado da outra. Então exibimos a outra e esse aqui vai demorar bastante. Não vale a pena a gente esperar esse tempo todo. Ok. Bom, então vamos comitar aqui método assíncrono paralelo, comitar. E agora vamos usar a abordagem de usando o formato, a dependência, só que usando async await. Então vamos colocar logo async aqui, nosso carinha. Async. Agora vai ser task async. Var data. Beleza. Posso reutilizar esses carinhas aqui. Por enquanto eu vou deixar comentado
deixa funcionando esses carinhos aqui também. Deira recebe aqui. Task Async. Task Async. Await. E para os outros também. Aí agora a gente elimina essa necessidade aqui de esses carinhas. Agora vai ser data. Então, já vou matar esse código. Opa. Data completed. Não tenho isso, não tenho isso e não tenho isso. Esse carinha também vem pra cá. Morre. E você morre. Vamos dizer que cada progress bar ficasse visível somente na hora que começasse a baixar a outra. Então vamos estar legalzinho aqui. Visible para true. Progress bar visible false. Aí começa a baixar, bota true. Depois bota false. Aqui é false. E aqui é true. Beleza. Creio que é isso. Vamos executar aqui e pedir para rodar. Então vai. Começa a baixar aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Progress change, progress bar 1, args percentage, web client, download task async. Progress bar visible false true. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá rodando esse carinha. Pronto, começou a baixar aí. É só um delayzinho de internet mesmo. Baixou o primeiro. Devia ter começado a baixar o segundo já. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui as ordens. Como o Web Client 2 vai pegar a URL que está no meio, vou botar aqui no final. Vamos lá de novo, baixar. Tá baixando aqui nossa imagem. Mostra aí. Termina aqui. Coloca os dois imagens visíveis. Mostra a imagem. Chama Web Client 3. Configura Progress Change. Faz o seguinte, vamos colocar um breakpoint aqui. E vamos debugar aqui, que é para ver o que está acontecendo. Pronto, concluiu. Vamos passando aqui de linha em linha. Exibe a imagem, chama o Web Client 3, faz seta para true, começa a baixar. Opa, já baixou a imagem. PB imagem visible false. Opa, esse é o problema aqui. Ela começa. Isso aqui é para ser true. E o que é para ficar visível é esse carinha aqui. Aqui copia e cola false. Copia e cola false. True. Pronto, era só isso aqui. Vamos lá executar de novo. Baixa a imagem. Tirar nosso breakpoint aqui, deixar ele seguir. Baixou a outra imagem aqui e começou a baixar a terceira imagem aqui, que realmente é mais demorada.
Então a gente já viu que funcionou aqui de forma bem tranquila, ou seja, código assíncrono escrito de forma síncrona, dependente. E ok, digamos que eu quisesse executar esse cara aqui de forma paralela. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso chamar isso aqui, eu vou usar um atalho do ReSharp aqui para transformar isso no método. Então baixa imagem 1. Qual o problema aqui é porque eu estou reutilizando o data aqui, então deixa eu fazer o seguinte, var data 2 e var data 3. Pronto, agora eu vou extrair esse código, baixa imagem 1, baixa imagem 2, baixa imagem 3. Esse cara não precisa mais ser async e posso tirar o weight desses caras aqui. Pode ser void, pode ser void e pode ser void. Não tenho retorno nesses caras. Ok, dessa forma aqui eu tenho os três métodos executando de forma paralela. Então eu vou clicar em baixar aqui. Ele baixou. Tá vendo aqui? A gente consegue ver eles executando de forma paralela. Então não vale a pena esperar esse carinha. Mas, ok, Alberto, não teria outra forma aqui de fazer com que isso aqui acontecesse, não? Eu sim, teria outra forma de fazer com que isso acontecesse. Eu vou criar aqui um objeto anônimo que vai armazenar algumas configurações para a gente. Então, primeiro, esse cara agora ele vai retornar esse task, ó. Returne aqui, ó. Vou pedir para o ReSharp aqui colocar esse cara, task de test bytes. Opa, não é isso, é só assim. Esse carinha aqui, eu vou comentar. Esse cara não é mais assíncrono, ele só retorna a task de bytes. Mesma coisa para esse cara aqui. Ele não é mais async. Retorno. Ajusta. E repetindo só para esse carinha aqui. Retorne. Ajusta. Comenta. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, new, vou criar um array aqui com a execução de cada um desses carinhas, trocar aqui por vírgula, fecha a chave, aqui tem as minhas tasks. Nas minhas tasks eu tenho um método task aqui, ó, tem um when all, e aí posso nesse carinha aqui dar uma esperada. Tá, agora eu transformo esse cara aqui em coisa. Então aqui, ó, eu vou ter um array de bytes. Ou seja, como eu tenho 3 tasks, eu retorno 3 itens e onde cada item desse é um array de bytes. Então eu vou ter 3 carinhas aqui. Eu informei para vocês que eu ia ter também 3 objetos anônimos. Então eu vou ter aqui um new, abre e fecha. Eu vou ter aqui new progress bar 1, vírgula pb imagem 1, pb imagem, bar é igual a isso, img é igual a isso,
Aqui eu vou deixar esse nome full mesmo e vou duplicar esse carinha aqui. Progress bar, coloca as vírgulas aqui. Progress bar 2, Progress bar 3. Posso copiar aqui também. Agora eu vou simplesmente fazer o seguinte: ponto zip. Zip é um método link que eu uno duas listas aqui. E agora vou fazer o seguinte. Opa. B, vírgula A. Qual que ele está reclamando aqui? Está reclamando que esses caras são objetos. Vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser uma tuple de progress bar, que é um progress bar, vírgula, image. Deixa eu ver. PB image é picture box. Picture box. Vou fazer o seguinte. New tuple. Passa esses dois caras aqui. Vou fazer o seguinte. Aqui. Coloca vírgula nesses caras. Ok, não preciso mais disso. Task. Task de bytes. Então, task de byte. Tá reclamando disso aqui. Ok. E tem um que é o progress bar. Ele vai ser visible false. O a ponto item 2 ponto image recebe esse códigozinho aqui. Esse aqui é o B. Beleza, vamos inferir aqui já que ele está reclamando. O zip, the first, the second, ou seja, que é esse carinha aqui. E finalmente esse carinha aqui. Tuple. Bytes.
Bom, ele vai continuar reclamando aqui. Deixa eu só compilar mais uma vez pra gente. The type arguments for method the first, the second, the result. Return. Eu só queria que eu tivesse um retorno aqui desse zip. Não obrigatoriamente precisaria ter esse retorno aqui. Posso dar um toList só para forçar a execução desse carinha aqui acontecer. Vamos lá, executar esse carinha aqui. Pede para baixar. Ele começou a baixar os carinhas aqui de forma paralela. Porém, ele ainda não mostrou as imagens aqui, cada uma no seu Picture Box. Por quê? Porque ele só vai mostrar depois que ele baixar todas as três aqui, apesar dele ter mostrado aqui o Progress Bar de cada um. Eu vou só fazer o seguinte, baixar a imagem 3, que acho que é a imagem maior. Eu vou comentar ele aqui. E a gente vai mandar pedir para rodar de novo aqui, baixar, ok, baixa as duas imagens, baixa a outra. E ele não mostrou aqui as imagens, por quê? Fazer o seguinte, deixar esse zip de lado aqui. Vamos fazer um for each mesmo, em array de bytes. E para cada array de bytes, vou fazer o seguinte. Posso pedir para ser um for, vou chamar esse aqui de i. E aí, nesse carinha aqui, ó, full i. Agora sim. Não tenho mais isso. E agora seria assim. Vou botar o breakpoint aqui pra gente executar. Ok, baixa os carinhas aí. Posso colocar um delayzinho nesse cara aqui só pra gente ver realmente a execução acontecendo em paralela. Mas de fato acontece porque ele exibe as duas progress bars ao mesmo tempo. Então vamos passando de step em step aqui. Item 1. Vai passando. Exibe a imagem. Passa para 2 aqui. Bom, faltou a gente colocar esse carinha aqui como visible true. Visible true. No outro código seria só a gente fazer a mesma coisa. Vamos lá, vou tirar o breakpoint daqui. Start, inicia os dois downloads aí. Aí exibiu as duas imagens. Só está usando a progress bar errada. Aqui é a 3, aqui é a 2. Pronto, a gente viu que tem o enal aqui, ele executa todas essas tarefas aqui, ou seja, eu quero que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo, e depois desse mesmo tempo eu vou fazer alguma coisa com elas. Então tem várias formas de executar esses carinhas em paralelo. Pronto, beleza. E agora se eu quisesse fazer eu vi que esse método aqui do WebClient, ele tem já o carinha que retorna o task e tal. E se eu quisesse fazer meu próprio carinha para poder fazer essa execução? Beleza, eu vou só fazer o comitar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico para a gente usar a mesma padronização. Ou seja, método assíncrono paralelo. Método assíncrono async e await independente. Paralelo. Comitar. Agora eu vou fazer o seguinte.
Vou chamar o código aqui do baixa imagem 1. Posso deletar os outros caras, para mim não interessa mais. Aliás, vou deixar aqui como baixa imagem mesmo. Baixa public. Por enquanto void. Baixa imagem. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma var task completion source, só task mesmo, task igual new task completion source, está aqui ele. No caso, nosso tresult aqui vai ser nosso array de bytes, byte array. Ok. E agora a gente vai usar a execução síncrona desse método. Aí eu vou fazer uma thread aqui. Vou pedir meu thread pool.queueWorkItem. Vou passar um cara qualquer aqui. Esse cara aqui vai executar aqui dentro. Ok, posso tirar esse cara pra cá, tira esse cara pra cá. Mesma coisa pra cá. Introduzo variable. E depois que eu pegar esse cara, eu vou fazer o seguinte: task.setResult. Traz setResult. Vamos traçar o setResult mesmo aqui. E aqui, ó, task retorne task. Altera aí o meu cara. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Já que eu tenho meu data agora, vou copiar esse código aqui, que é o que vai exibir a imagem. E vou chamar aqui, ó, baixa imagem, baixa image, data. E aqui vou colocar um await. Esse cara tá reclamando aqui de que eu tenho que retornar o ponto task, ó. É esse cara aqui. Pronto, task de byte. Agora sim dá certo. Esse cara vira data. E agora, ó, se a gente tem o uso aqui do cara, ó, download data. A gente vai mandar executar esse código, pedir para baixar. Ele deveria ter colocado aqui as nossas progress bar visible true. Não funcionou esse carinha. Deixa eu fechar esse programa aqui. Fecha, cancela. Vamos lá, start. Baixar. E aí, ó, ele deu um invalid operation exception. Beleza, por que ele deu esse invalid operation exception? Porque esse cara foi executado em uma thread secundária, que não a thread do formulário. Então, para poder fazer qualquer alteração aqui no meu estado do meu formulário, eu preciso pedir que esse cara seja executado na thread de UI. Então, vou chamar esse cara aqui. Vou pedir esse cara aqui, ele tem um this ponto vou chamar o invoke. E agora posso passar um delegate. Action igual esse carinha aqui, e esse cara passa pra cá. Pronto. Agora a gente deve fazer com que isso aqui execute de
forma correta. Ele exibiu, de fato aqui realmente exibiu. Posso mexer aqui no meu formulário de forma tranquila. Porém, ele está usando aqui a imagem, a maior imagem que tem. Então vamos usar aqui a 3. Webclat 2, ok. Pode ser Progress Bar 3. Imagem 3. Tudo 3 aqui. Porém, a imagem ainda não é visível. Aqui é false. Opa. True. Progress Bar visível. Ok, vamos lá. E aí ele exibiu aqui. Só mudou a Progress Bar aqui, que a gente deveria ter usado a Progress Bar Visible 3. Ok, vamos lá de novo. Pede para executar. E aí mostrou nossa imagem tranquilamente. Você vê que com o modo síncrono ele não executa esse carinha aqui, então para mim tanto faz como tanto fez. Poderia remover, eu vou ter meu código aqui executando da mesma forma. E aí o correto seria eu voltar esse carinha aqui para ele ter o estado do Merk. E agora vai funcionar, ó. Mostrou a imagem. E é dessa forma com que a gente faz o uso do Task Completion Source. Vou remover esses caras aqui e vamos comitar. Task Completion Source. Só para desencargo de consciência. Estava errado. Comitar. E agora, por final, a gente vai ver como funciona a máquina de estado implementada por esse cara. Eu vou criar aqui nesse carinha um aplicativozinho console. Vou chamar aqui máquina estado. Console application, ok. Vou criar aqui um public static void faz algo. Console writeline baixando. Vou receber um RI aqui, URI. Await task.delay 1000. Transforma esse cara em async. Var web client igual a new web client. Var html igual a new web client ponto download string task async, passando o URI, URI, console writeline. Pronto. E vou fazer um return html.length. Faltou o await aqui, await, e agora sim length. Ajusta aqui o task. Vou botar em modo de release aqui, porque a gente não quer ver a compilação do coisa. Vou copiar esse caminho aqui e a gente vai abrir o YellSpy. YellSpy, abre aqui. Posso minimizar. Pronto. Aqui abre nossa máquina de estado. E aqui a gente tem nosso método faz algo. De fato, o YellSpy conseguiu decompilar de forma show. A gente pode aqui ver como seria em VB e também em L. Mas o que importa é que a gente vai desabilitar essa opção aqui, ó, de Decompile Async Methods. Vou marcar OK aqui e aí ele já mostrou aqui o código que a gente já tem diferente, inclusive a inner class aqui, ó. Então, da mesma forma que a gente viu no IEnumerable, ele cria a máquina de estado aqui, que é esse carinha aqui, ó. Ele cria. Ele passou a URI como argumento, né? Ele tem essa classe aqui, Async Task Method Builder, que ele cria o builder, passa no estado -1. No builder, ele passa a instância aqui do builder
passa como referência aqui a classe que implementa o estado e depois retorna a task. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa classe, ó. Ela tem os métodos aqui do moveNext, setMachine, e o nosso moveNext aqui é bem simples. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, que ele inicia, vamos lá, dar uma olhada aqui, faz algo, ele inicia com o estado -1. Então quando ele chega com o estado -1, ele entra no switch, o estado é -1 e ele vem para o default. Aí ele imprime, ó, console writeLine baixando, e aí nesse field aqui, taskAwaiter, ele joga o getAwaiter do task que a gente criou lá. Depois que ele faz o getAwaiter, se esse estado não estiver completado, ou seja, ele não estiver completado, eu boto o estado para 0, coloco esse taskAwaiter no outro field 3 aqui e faço um subscribe aqui, ó, await unsafe on complete, passo como referência a própria classe e o taskAwait. Como a gente colocou o estado para 0 aqui, ó, e faço return. Como a gente colocou o estado para 0, ele vem aqui para o case 0, ó, da próxima vez. O próprio carinha lá, ele tem um método next, ele chama o método next, por isso que ele vem aqui pro case 0. Quando esse cara termina aqui, então vem pro case 0, ele recebe o taskAwait, ele passa para o taskAwaiter aqui, ó. O field que ele tinha, ele passa para a variável local, atribui aqui o field ao valor default, né? No caso vai vir null e passa para o -1. Depois que eu entro no estado -1, eu venho aqui para o getResult, ó, taskAwaiter, getResult, pego meu web client, faço download string, getAwaiter, e aí repito aqui o mesmo processo, ó, passando agora o estado 1, passando o taskAwaiter 2 para o field 4 e a mesma coisa. Depois que termino tudo, quando eu estou no case 1, eu passo o estado para -1 e já faço um goTo para essa instrução aqui, ó, ILF9. Então, depois que eu termino a execução desse carinha, eu mando ele para esse cara, onde eu vou pegar o getResult, que vai ser a nossa variável HTML. Aí ele atribui aqui, ó, o teste a ela, faz o console writeLine pronto, passo o length para a variável length e no final das contas seto o result aqui, ó. Então é uma máquina de estado até simples para a execução das tasks, e ele também mantém aqui os fields, ó. Todos esses caras aqui também vão ser armazenados na Hive porque eles precisam sobreviver. Bom, galera, essa foi a nossa aula 3, aula de métodos assíncronos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, possam aprender bastante e usar isso aí para poder criar softwares mais robustos e ter uma experiência de usuário melhor. Eu fico por aqui e até a nossa aula 4.